Olá, pessoal! Estamos em mais um quadro Mães com Propósito, quarto episódio. Estamos com Eliselda e com Giovana, que são mães da nossa escola. Então, esse momento, eu sou a pessoa que menos vou falar, vou deixar com elas, fiquem à vontade. E a gente sabe muito bem que esse momento, né, o propósito maior é, de fato, a gente compartilhar com as mães, nessa Semana das Mães, a nossa história de vida, o nosso testemunho, né? Que eu sei que daí vai sair muita coisa boa. Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Então vamos lá. Giovana fala mais. Começa aí, Giovana. A minha história como mãe, ela começa muito da minha casa. Eu tenho mulheres incríveis que me inspiraram a ser quem eu sou hoje. E acho que a minha mãe é a minha maior inspiração. Tenho mulheres muito fortes da minha família, mas a minha mãe com certeza é a minha maior inspiração. E ela me ensinou, indiretamente e diretamente também, a ser a mãe que eu sou hoje, mas o amor de verdade. E ela dizia assim, acho que toda mãe fala, né, que você só vai entender quando você for mãe. E realmente, e eu senti o verdadeiro, eu percebi e senti o verdadeiro amor da minha mãe quando eu fui mãe. Quando eu tenho 2 filhos, né, mais um é do coração, e criei parcialmente, que é a Yasmin, eu falo que é uma guarda compartilhada. E Bernardo eu gerei, e Bernardo é um grande milagre na minha vida, porque Bernardo veio depois de uma grande perda, que foi depois que meu pai faleceu, e meu pai também era um grande amor meu. Nós tínhamos um ótimo relacionamento, e a perda dele gerou um impacto muito grande na minha família. Eu digo na minha família porque até os meus parentes sofreram muito, porque ele era um grande homem. E Bernardo veio tentar restaurar essa alegria, né, que estava um pouco dispersa. E foi quando realmente eu entendi, foi essa junção e essa renovação, aquele novo fôlego, novo ânimo, né? Então a gente se uniu para acolher Bernardo, receber Bernardo. E Bernardo veio com uma essência a mais, porque Bernardo é realmente muito especial. Ele arranca sorrisos e lágrimas ao mesmo tempo, o tempo todo. Bernardo é um menino muito especial, literalmente, mas é um menino muito especial, porque o autismo dele nunca foi um fator limitador para mostrar o amor de Deus na minha vida e na minha família, o cuidado dele. Então, ele veio num momento de muita dor, mas trouxe muita alegria, ele conseguiu restaurar o elo que estava sendo perdido, né, por causa de uma tristeza muito grande. A minha mãe hoje tem um novo ânimo por isso, e a gente consegue perceber o quanto ele conseguiu nos unir novamente. E isso é desde a maternidade. A minha mãe se mostrando quem ela realmente é novamente, e ele me transformando mãe. Bernardo hoje com 7 anos. Bernardo mostra com o autismo, né, que a gente fala que o autismo tem uma previsibilidade e uma literalidade, mas ele foge muito da curva por ser um menino muito espiritual. Bernardo, ele nos ensina, eu falo lá em casa e falo também na minha igreja, que Bernardo me ensina a ser cristã. Por mais que eu já tenha muitos anos de convertida, eu acho que a cada agir do Senhor de forma específica na vida da gente, ele usa Bernardo para nos alertar, porque para dizer assim, eu estou aqui com você, tive uma situação de enfermidade na minha vida, e Bernardo foi o elo novamente. Quando eu precisei ser internada,
por uma síndrome rara. Bernardo, com 5 aninhos na época, Bernardo estava aqui chamando os professores para orar por mim. Bernardo não estava em casa, estava totalmente fora da rotina, fora do contexto diário dele. Bernardo conseguiu unir a minha igreja, unir a minha família, a minha casa, a todos, e conseguia trazer naquele momento de dor um consolo, que é quando a gente vê realmente a mão de Deus. Então meus filhos foram para casa da minha irmã, eles ficaram tentando se revezar para cuidar de mim enquanto eu estava na UTI. Eu não fazia ideia, só fui saber depois de tudo que aconteceu, né? Depois que tinha melhorado. Eu tive a síndrome de moia-moia e um diagnóstico que não era fácil, porque eu cheguei na emergência, fui direto para a UTI, fui fazer cirurgia de emergência. E quando estava nessa loucura, eu tinha lapsos de consciência, eu não tinha. Eu tenho poucas memórias, flashes mesmo dos episódios. Eu lembro de alguns momentos muito doídos enquanto o meu marido estava do meu lado chorando. Eu lembro dele dizer algumas vezes: amor, tu conseguiu fazer a tua igreja toda orar por tu. Dia sim, não tem dia sim, dia não, é todos os dias. Tu conseguiu levantar a tua igreja em oração. Muitos amigos preocupados, ela ligava chorando para meu marido. E eu lembro de vários e vários dias, assim, ele orando assim nos meus pés. Ele disse assim: tu não tem noção do que teu filho tá falando. Teu filho tá acionando a escola dele para orar por você. E eu acho que com certeza as pessoas não sabiam nem o que é que eu tinha, né? Só sabia que eu estava internada. E ele dizendo que Bernardo estava acionando a escola, mandava mensagem no grupo da igreja. E ele mandava áudio pro povo da igreja: ora pela minha mãe. Ora. E assim, eu limitei muito o Bernardo por causa do autismo. Acho que toda mãe, quando recebe diagnóstico, de cara super protege, né? Coloca numa bolha até você entender como é que realmente como é que... Eu acho que o amor trata muito mais do que qualquer medicação ou terapia. Mas primeiro a gente super protege, resguarda, para depois a gente conseguir soltar, né? E quando o Senhor me fez soltar, eu entendi qual era realmente o propósito, porque tudo tem um propósito. Sim. E eu creio nisso. Bernardo me ensinou o que é o verdadeiro amor, o amor de mãe, o amor de filho, o amor do Senhor, porque ele do nada, ele chegava: não se preocupa não, mãe, vai passar. E inclusive, como eu estava internada na UTI, eles não podiam me visitar, os filhos não podiam visitar, só podia ter um acompanhante que era para revezar, e não podia os filhos entrarem para não piorar a minha situação. Sem contar que eu também não estava consciente, eu tinha lapsos de consciência, eles precisavam me apagar para não sentir dor, porque o que eu sentia era uma dor absurda na cabeça. A síndrome de moia-moia é uma dor na cabeça, que é um enovelamento dos neurônios, nos vasos sanguíneos, causando uma dor absurda. Aí essa dor foi o que me levou até a emergência e me levou à cirurgia de emergência. Aí tudo isso fez com que eu ficasse internada e precisasse ser apagada muitas vezes para que eu não sentisse dor. Como também é uma síndrome rara, e por ser uma síndrome rara, não tinha um tratamento muito específico. Era analgésico e tentar me sedar, assim, mesmo que minimamente, para que eu não sentisse aquela dor. Porque às vezes qualquer emoção, às vezes uma luz muito forte, desencadeava uma dor, até a pressão subia, qualquer estresse desencadeava uma dor. Aí eu lembro que meu marido contando depois que eu me internei no dia do aniversário dele. Na verdade, eu estava internada no dia do aniversário dele. E ele pediu assim à médica: você pode me dar um presente de aniversário?
Aí a médica disse assim, o que é, meu filho? Aí ele fez assim, a minha esposa vai fazer uma cirurgia muito delicada. Deixa eu trazer meus filhos pra ela ver. Aí eu lembro que... Eu lembro deles lá, mas como eu não podia me emocionar, não podia interagir, eu lembro de abrir os olhos, eles estarem lá e depois abrir os olhos e estar numa sala de recuperação. Não lembro o que aconteceu. Aí a médica era cristã e ele disse que ele fez assim, eu sou cristão. Na época meu marido não era diácono ainda da igreja. E ele fez assim, eu tô orando muito pela minha esposa, mas a angústia tá muito grande, eu preciso sentir uma alegria, me dá essa alegria. Eu lembro dele implorar, clamar por tudo que era, sabe, pelos 4 cantos daquela UTI. E a médica falou com a rede de psicólogas lá da UTI, disse que isso poderia ajudar na minha recuperação. Aí eles autorizaram a entrada de Bernardo. Eu lembro que ele dizia que Bernardo chegou lá e dizia, mas você vai sair daqui quando? E eles autorizaram a entrada dos meus filhos, aí eles entraram no apartamento, na UTI. E eu lembro que ele dizia que eles oraram ao redor da cama. Inclusive a médica. E a médica, mesmo depois da minha alta da UTI, eu lembro que ela me visitou e falou como era lindo o agir de Deus na minha vida, através de meus filhos. E principalmente Bernardo, né, que meu marido depois contou a história a ela, que ele era autista, e ela dizia assim, eu nunca vi, assim, próximo a mim, uma criança com tanta espiritualidade. E assim, ainda mais por ele ser literal, né? Que se você conversar um pouquinho com ele, ele é bem literal. Ele entende poucas coisas desse mundo, né? A nossa linguagem, a forma da gente conversar, mas a linguagem do Senhor ele entende perfeitamente. Então, depois de tudo acontecido comigo ali, desses lapsos, eu lembro que eu fiz uma cirurgia. E depois da cirurgia, eu falo para algumas pessoas assim, parecia um botãozinho que tinha desligado, o botãozinho da dor. Desligou o botãozinho da dor. E ela foi me visitar no dia seguinte, né? Eu ainda precisava dos cuidados, né? De pouco tempo acordada para não ter emoção. Mas no momento que ela foi, eu não tinha sido medicada ainda. Eu lembro que ela primeiro reclamou comigo. Quem é ela? As pessoas querem saber essa amizade aí. A minha amiga de muito tempo. Que a maternidade nos uniu, né? Foi verdade. A gente não se conhecia e a gente tem tanta coisa em comum, tantas coincidências, tantas jesuicidências, né? A minha amiga de mais de 4 anos, né? Os nossos filhos se conheceram na porta de outra escola, estudaram junto em outra escola. Descobrimos o autismo na mesma época, mais ou menos. Nós temos o mesmo médico de diagnóstico dos nossos filhos, o mesmo advogado. Ficamos 4 anos na mesma clínica. Os 2 primeiros anos de escola deles foi na mesma escola. Quando os nossos filhos apresentaram dificuldade na outra escola, a gente falou no mesmo tempo de trocar de escola. E quando a gente pensou em trocar de escola, a gente fez assim, bora orar, que é o que a mãe pode fazer. E vamos pensar nas condições dos nossos maridos, vamos orar. E ela, meu Deus, eu tenho que fazer algo que é compatível. Quando a gente começou a orar e pesquisar, né, porque a gente tem que orar e agir, aí eu mostrando a ela acho que foi uma apresentação do Instagram, não lembro se foi um folheto, alguma arte do Instagram. Aí eu disse assim, olha, essa aqui, vamos fazer uma visita? Aí a gente marcou uma visita aqui. Quem nos recebeu, inclusive, foi Sarinha. E foi. Foi. A gente veio fazer uma visita e na hora que eu entrei, na hora que a gente entrou, a gente se olhou. Aí ela fez assim, quando a gente terminou a visita, né?
Aí ela fez, tu sentiu alguma coisa diferente? Eu disse, senti. Ela fez assim, é amor de Deus, minha filha, vamos conversar com os nossos maridos, até porque a diferença de valor era grande, né? A diferença de uma escola para outra. Aí ela fez assim, vai valer a pena. E valeu cada minuto. Eu lembro que eu fui ver o Instagram e fui olhar o Instagram da professora. Dá pra Oi. Boa, eu sei. A Giovana, que foi disso, olha. Eu acabei de ver o Instagram da professora dos meninos. A gente foi stalkear. Ela é teóloga. O negócio vai pegar fogo. Vai sair de lá mais crente ainda. Então, simbora, a hora é agora. Menina, chegou a esse ponto. Chegamos. A gente com medo de não saber o terreno que a gente tava pisando, a gente foi stalkear tudo. Mas a gente Muito sentiu, bem. assim, na visita, assim, quando a gente chegou aqui, a gente já sentiu uma paz, assim. Porque onde a presença de Deus está, né, ali, a paz dele está também. Isso é confirmação pra gente. E é isso. E eu briguei com ela porque ela ficou doente. Foi, ela brigou comigo. Brigou, me conta como Porque foi ela não isso? tinha esse direito. Ela não tinha esse direito. Não Ela- me consultou, não foi? Não era. Sei. Ela na porta da UTI, porque eu fiquei num quarto isolado, porque eu tinha que ficar com a luz apagada. Aí me colocaram num quarto isolado. Aí eu lembro que tava bem próximo da hora da medicação, aí tava eu, minha mãe e ela. Aí ela na porta, quem mandou tu ficar doente? Mesmo Aí assim. você escutou. Eu escutei. Porque A minha- você ainda você estava sedada? Eu tava acordada. Estava acordada. Foi, aí tava perto da hora de sedar. Ah. Aí eu lembro que minha mãe disse assim, olha quem chegou, antes de tu apagar. Porque todas as visitas que chegavam lá, meus pastores foram lá, meus amigos foram lá. E eu não lembrava, porque toda vez que chegava alguém, eu tava sedada. Mas ela tinha que ouvir isso. Foi. Ela reclamando comigo, a minha mãe, Eu cheguei meu com o Deus. coração muito acelerado lá. Muito acelerado. Eu não aceitava aquilo ali. Eu orei, eu disse, meu Deus, como é que a pessoa vai orar com a face no pó por causa dela? Eu não aguento isso. Mexeu muito comigo. O marido dela é uma pessoa forte, estruturada, e quando ele ligou pra mim, em lágrimas, foi ele de um lado e eu do outro. Eu digo, meu Deus do céu, como é isso? Aí foi no momento que a gente foi visitar, eu tentando segurar o choro, porque não podia desestabilizar ela. E eu engolindo o choro, foi muito dolorido. Segurar ali. A forma que eu tive foi de brincar com ela pra tentar disfarçar essa vontade de chorar que eu tinha. Então, foi isso. Mas pra honra e glória de Deus, né? Não foi pra morte, foi pra vida, foi pra testemunho. E aí, só vitória. Gente, agora quero conhecer. A gente ficou, né, curioso pra saber um pouco mais. Sim, vou pegar um pouquinho do que ela falou aí, né? Porque a gente traz de si, carrega um pouquinho sempre da nossa mãe, né? E a minha mãe, ela é a minha base forte de amor, de carinho, de sabe, ternura, compaixão. E eu tive Caleb e a velha história, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. E eu verdadeiramente me reinventei depois da vinda de Caleb. Porque antes de Caleb eu tinha tido um aborto. Foi muito difícil a perda, sofri bastante. E minha família é de um berço evangélico, né? A grande maioria. E depois da perda depois que eu tive aborto, eu fui pra casa da minha família, em Tamandaré, e no começo do ano a gente fez uma reunião enorme da família, com muitos louvores, porque eram todos evangélicos, e ali eu tenho uma tia que eu tenho uma paixão assim por ela muito grande, e ela, na época, ela era dirigente dos adolescentes, ela é da Assembleia de Deus, e Deus usa muito ela. Eu estava muito ainda frágil, muito sensibilizada com a perda, mas eu passei a demonstrar menos, assim, para as pessoas. Eu tinha ficado muito reclusa. Nisso, a gente estava nesse encontro e a gente conversando, ela saiu. No mesmo instante, ela deu alguns passos para trás, olhou para mim, Deus sabia do que estava no meu coração e ela falou para mim assim, aguarde a surpresa. E saiu. Na hora eu temia, assim, a gente sabe que surpresa pode vir de várias formas, né? E ali eu tive realmente um anseio. Eu acho que Deus sabia do que eu precisava ouvir. Ela retornou, Deus fez ela voltar. E falou pra mim assim, pode aguardar a surpresa, mas não se angustie, é seu filho.
Deus vai te dar o teu filho. E eu sinto no meu coração dele se chamar Davi. E ali eu recebi aquela palavra e Deus ainda falou mais. É daqui para junho. Nós estávamos no mês de janeiro. E ali foi passando o tempo, eu recebi aquela palavra. E no mês de junho, mais precisamente final do mês, acredito que entre 29 e 30, eu descobri que eu estava grávida. Deus cumpriu a promessa que Deus me fez. Então eu sabia que a partir dali, a mão do Senhor estaria cobrindo todo e qualquer eventual imprevisto que acontecesse, porque eu temia por uma nova perda. Mas quando Deus falou comigo e quando eu engravidei no tempo dele, eu sabia que nada ia dar errado. E eu tive Caleb, tive uma gestação um pouco difícil, com alguns problemas, mas deu tudo certo. No final, tive um problema com as plaquetas, elas baixaram muito. Na minha última consulta do pré-natal, eu fui para fazer a última consulta e quando o médico viu o resultado dos meus exames, ele não me deixou sair da consulta mais. Eu fui direto para o hospital, sem nada pronto. Fiquei internada, isso foi numa quinta-feira, passei a quinta e a sexta internada. E no sábado ele me ligou, dizendo que ia fazer minha cirurgia à tarde, que eu não comesse mais nada. E assim fui, liguei para minha família veio para cá, que é do interior, para poder me dar o suporte. E quando eu fui ter Caleb, eu entrei com muito medo na sala, mas sabendo que Deus estava cuidando de tudo. Quando Caleb nasceu, que retiraram ele, eu falava para o meu marido, vai atrás dele, me deixa aqui. Vai atrás dele para ninguém trocar a criança. Acho que toda mãe sente esse medo, né? E ele foi, eu fiquei lá na sala, só que eu comecei a me sentir muito mal. E chegou um momento em que eu não conseguia respirar. Eu tive uma hemorragia muito forte, a ponto de receber o meu útero, ele não contraía. Do jeito que eu tive Caleb, ele ficou dilatado. Então eu tive que receber muitas medicações diretamente aplicadas no útero para contrair e não contraía. Ia ser necessária a retirada do útero. Nesse momento eu comecei a perder os sinais vitais. E o meu médico, ele era cristão. Deus cuidou até disso, porque ele me ajudou no meu emocional. E sim, foi um instrumento de Deus naquele momento. E ele disse que o que tinha de fazer, ele fez, né, como médico. E ali não tinha mais nada para ser feito. Então, o que ele fez? Ele reuniu a equipe dele e começou a orar por mim. Ele disse que veio uma luz enorme, assim, imensa sobre mim. Acho que ele pensou, Jesus vai levar ela agora. Mas não era a vontade de Deus. E ali ele começou a orar com a equipe, de mãos dadas por mim. E saí da sala, né, de cirurgia, fiquei na sala de recuperação. Eu tive Caleb à tarde, eu só voltei no final da noite, já comecinho da madrugada, para o quarto, porque eu realmente voltei ainda com bastante hemorragia. Fui com bolsas de sangue reservadas, inclusive, para a sala, porque poderia acontecer realmente isso. Demorei muito a voltar, minha família angustiada, todo mundo com medo, porque meu nome saía da TV, né, que fica o apartamento, todas as indicações ficam ali, e meu nome saía, e a minha irmã brigando para colocarem meu nome de volta. Eu acho que o medo dela era tanto. Enfim, quando terminou a cirurgia, ele veio da sala e veio em direção à minha família. Então, assim, foi uma angústia tremenda, porque nunca um médico vem falar com a família quando não é caso de óbito, né? Ele sempre vem para dar mais a notícia. Isso. Não é comum de um obstetra terminar uma cesariana e vir falar com uma família. Isso. Não é. E como já tinha se passado muitas horas, mas ele resolveu falar com a minha família para poder acalmar, né? Que tinha demorado muito. E foi quando ele falou. Eu não sabia, né? Até então, tinha perdido a consciência no momento e não sabia. Só acordei na sala de recuperação. Quando eu cheguei no quarto, estava todo mundo ao meu redor, minha família toda. E todo mundo chorando com os olhos inchados já. E eu não sabia por quê, né? E ali eu ainda estava com muita hemorragia, demorou alguns dias para controlar. Mas, enfim, foi todo mundo embora, porque já estava já beirando a madrugada. E eu fiquei ali me recuperando. Quando foi no outro dia, às 6 da manhã, o médico chegou no meu apartamento. Num domingo, meu obstetra foi lá.
Quando ele abriu a porta do quarto, ele disse assim: minha filha, o que foi aquilo na sua vida ontem? Ele disse: Deus é na sua vida, verdadeiramente. Eu não sei como você está aqui. Só tem Ele a explicação. Então, conversou um pouco comigo, deu instruções de como deveria fazer, né, os próximos passos. E no final ele pediu para orar por mim. Eu achei tão humilde da parte dele, né? Dele ter ido me visitar. Ele dobrou o joelho na poltrona que eu estava e orou por mim. Foi muito assim, o cuidado de Deus foi muito grande. Eu vi ali verdadeiramente o cuidado de Deus sobre a minha vida. E Caleb nasceu com saúde. 1 mês e meio depois ele foi internado, ficou na UTI, né? E eu lembro que ele na UTI, eu olhava ao meu redor, tantas crianças entubadas, e o meu filho não estava entubado. Recebeu suporte respiratório, sim, mas eu lembro que eu clamava muito a Deus para sair dali. Durante a madrugada, eu começava a cantar os hinos da harpa. E não só intercedendo pelo meu filho, mas pelos demais que estavam ali, porque é muito sofrido. Só quem passa verdadeiramente sabe como é viver esse sentimento, o medo da perda. É surreal. Porque assim, não é a lei natural da vida uma mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho, né? Quando um filho ele perde o pai e a mãe, ele vira órfão, né? Quando o esposo ou a esposa perde, né, o seu cônjuge, ele recebe o nome, né? Ele é viúvo, né? Mas quando uma mãe e um pai perdem um filho, não tem nomenclatura para isso. Não tem nome que defina o tamanho e a dor dessa perda. Não tem. E isso era o meu maior medo. E eu orava, clamava a minha família orando, intercedendo, e a mão de Deus sempre estava ali, né? Eu sabia que aquele que começou a boa obra, ele ia aperfeiçoar. E é o que ele está fazendo na vida de Caleb até hoje, né? Caleb começou a infância e não falava, começou a falar. Ele tinha 3 anos e meio, por volta de 3 anos e meio, não falava água, não falava mamãe. Qual a primeira palavra dele? B. E então assim, foi lá, eles aproximadamente com 4 anos? 3 anos e 3 meio. anos e meio. Ele tinha. E ele começou que ele disse a primeira palavra. A primeira palavra. A gente tava o nome no do carro. amiguinho. A gente tava no carro, se arrumando para ir pra clínica. Deus. E ali ele falou, não sei, a gente falando, ele só fazia gesto. Ele era fera em linguagem de sinais. Mas falar que é bom nada. Então, quando ele falou... como a gente compreendia, né? Era. E ele falou, a gente ia arrumando, botando as bolsas no carro, e ele, B! Aí foi assim, uma troca de olhares. Parou, né? Todo mundo parou. Aí Giovana olhou pra mim, tu ouviu? Aí eu ouvi. E assim, foi só festa. A partir dali, ele diz, só... Mas ele fazia alguns balbucios. Ou foi a primeira vez que Não, ele não era de fazer muito som. Não, eu via a voz porque ele chorava, ele, sabe, resmungava, mas não com palavras, né? E de ouvir ele proferir uma palavra foi realmente naquele dia. E assim, ali foi só... Não foi ladeira, foi só ladeira acima mesmo, literalmente. Não parou mais. Aí tem hora que eu cala a boca. Depois, não, fale. Continue falando. Mas assim... Moderadamente. E Caleb é uma... Quando Deus falou pra mim, né, que queria que eu colocasse o nome dele Davi, eu coloquei. O nome dele é Caleb Davi, né? Caleb porque enviado por Deus, era um nome que eu almejava muito em colocar, e só completou. E o meu obstetra, eu lembro que ele falou assim pra mim, mas você queria colocar todos os nomes da Bíblia no seu filho? Quando é que vem Josué? Eu disse, não, vai ficar só em Caleb, não tem Josué certo. Mas é isso, é uma vitória muito grande, né? A maternidade, ela me reconstruiu como pessoa. Eu dei sempre 100% de mim para o melhor dele. E, como eu falei, Caleb veio falar já um pouquinho mais tarde. Eu tinha medo, né, dele em certos ambientes, mas assim, voltando para a parte da escola, foi uma coisa assim de Deus,
verdadeiramente, porque eu me aproximei muito mais da igreja depois que Caleb estava aqui. Eu estava na cozinha e de repente uma criança que há pouco tempo não falava gritava lá da sala: Ô glória! Eu dizia aleluia, porque é do crente, é automático, você dá um glória e já responde com aleluia. E quando ele fazia aleluia, ô glória, era alternado assim. Ele nos ensinava cada dia a voltar um pouquinho mais a nossa fé para Deus, né? Porque eu lembro que uma vez o pai dele reclamando com ele algo que ele tinha feito errado. Ele saiu de onde ele estava, voltou e disse assim: pai, tocou no peito do pai e disse assim: pai, peça para Jesus tirar a raiva do seu coração. Eu disse assim: me tá muito crente. E a gente teve, assim, realmente alguns momentos difíceis, né? Eu lembro que em uma conversa aqui com a Elaine, a psicóloga, e ela falou que Caleb estava bem viradinho, assim, na sala. Ele tem TDAH, então ele é bem agitadinho, né? E eu lembro que eu disse assim: Senhor, eu disse, não desiste do meu filho. Aí ela disse assim: nunca, nossa intenção nunca foi essa, a gente só tá aqui para melhorar. E a gente teve uma conversa bem profunda nesse dia. Eu estava muito angustiada porque Caleb não estava concentrando muito na aula, sabe? Estava com uma certa dificuldade para aprender os conteúdos. E eu clamei tanto a Deus. Eu lembro que eu saí daqui do portão, fui lá para fora e eu clamando. E tinha uma pessoa que eu não conhecia, eu acho que ele tinha vindo fazer algum serviço aqui na escola. E começou, e ele botou um louvor para tocar no celular, bem alto. E eu esperando o Uber e eu só escutando o louvor. E aquilo ali foi mexendo tão profundamente comigo, porque foi resposta de Deus ao que eu estava conversando aqui com a Elaine na sala, né? E eu fui para casa, assim, muito mais tranquila, muito... o louvor cantava assim, eu lembrei agora: você foi gerado no altar, por causa disso é impossível você fugir do seu destino. Tô te esperando no altar. Eu disse: Jesus. O encontro, né, com Deus, assim, quando Deus escolhe, quando Deus põe a mão, não tem como você fugir do seu chamado, né? E é isso, a gente foi muito bem acolhido aqui na escola. Eu sempre tive muita paz com a professora de Caleb, né, Fernanda. Ela é um amor, ela é professora, ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela é nutricionista, ela é tudo. Ela é nutricionista, com certeza. A essência nutricionista, dela é mesmo? nutricionista. Gente, eu não sabia dessa nova Caleb não versão comia de certas Fernanda. frutas. Inclua Bernardo. Bernardo também não comia algumas coisas. Eu vi E um essas vídeo. feirinhas de alimentação saudável que ela fez nossos filhos experimentarem muito bom. coisas que em casa de jeito nenhum comeriam. Isso. E eu hoje lembro Bernardo de um come vídeo. muitas coisas que não comia antes. Caleb também, É bem assim, eu lembro de um vídeo, ela sentada, ele na frente dela, ela botando laranja na boca dele. Mas em casa, Como é que você consegue fazer isso, Fernanda? Então, assim, por muitos momentos, a gente já passou por momentos difíceis também. Ela sempre, cada evolução dele, ela falava comigo: eu tô muito feliz, Caleb fez isso. Caleb conseguiu. Eu orava muito a Deus, né, para Caleb findar o primeiro ano na formatura dele lendo, e Deus assim fez, né? Caleb findou o primeiro ano lendo, acompanhando a turma, evoluindo 100%. E eu sofri muito quando Fernanda ficou para trás, né? Porque toda vez que eu falo dela, eu costumo dizer assim: eu chego em alguns lugares, eu fui falar na clínica do Caleb e conversando com a supervisora de AT dele, eu comecei a falar de Fernanda. Aí você fala de Fernanda, aí as lágrimas começam a correr. E a coordenadora, né, olhava pra mim, eu disse: eu tô tentando me desvincular dela ainda. A gente não consegue. Porque é muito difícil, a gente criou um vínculo muito forte com ela. Eu tinha medo Nossa de porta de entrada ele foi ela aqui, né? desconstruir tudo que ele já tinha construído com ela, sabe? Mas eu disse assim, Fernanda, eu preciso de terapia pra te superar.
Eu não consigo. Gente, é um misto. Esse bate-papo é um misto, assim, ele ama tempo. A gente chora, a gente ri. Como é que pode, Fernanda, Você pelo é amor de daqueles Deus? de terapia, viu? Bernardo, Tá. até hoje, Bernardo faz assim, um date dele caiu, aí ele faz, mãe, filma e manda pra tia Fernanda. Ele disse, deixa a tia Fernanda em paz, em nome de Jesus. Ela dizia, mãe, eu fui na sala da tia Fernanda hoje. Mãe, eu não queria ter passado o dia. Ela disse, tá repreendido, menino. Que conversa é essa? Aí ele, mas é porque eu queria ficar com tia Fernanda. Eu disse, olha, sossegue seu coração. Mas eu chorei muito. Nos primeiros Quando foi dias de aula, chegando. quem levava Bernardo pra sala era a Fernanda. Porque ele chegava e ia pra turma dela. Aí ela pegava e levava ele pra sala. Foram 2 anos, já foi. 2 anos com Fernanda. Então foi a única professora aqui Que eles ficaram. que Foi tinha ela. conhecida. Foi. O vínculo foi muito grande com eles e com a gente também, né? A gente tava aqui toda semana. Toda postagem que eu via. Isso eu não posso lembrar. Só não toque nesse assunto, por favor. É uma ferida ainda aberta. Porque dói. Dói muito. Enfim, eu disse, vamos crer na nova professora, porque se tá lá, é tão boa quanto. É. Então, assim, vamos dar. A Né? gente tá desse jeito. Então vamos assim, acreditar que vai dar certo. Mas Eu é ficava o isso. tempo todo, e aí, Cláudia, como é que tá Bernardo? Tá conseguindo se adaptar numa professora? Ele dá umas fugidinhas. Aí eu falo com Fernanda no Instagram, Fernanda, e aí, Bernardo? Não, ele foi só uma vez essa semana lá pra minha Só uma vez. Tá tudo bem. Tranquilo. Não foi só a Não gente. foi só uma besteira. Dá pra relevar, assim, bem baixo. O que eu acho engraçado de Bernardo, eu vou fazer um comentário, porque teve um certo dia que acho que um amiguinho chateou ele, né? E aí eu fiz assim, eita, que esse aí vai ser pastor. Eu digo a mesma coisa. Ele fez assim, você não pode falar de mim e nem da minha família, porque a minha família é de Deus, eu sou de Deus. Aí ele do nada virou pra uma menininha que tava lá, e ela também é de Deus. A Glória. E eu, eita glória, Jesus, se eu enchi mais um pouquinho de pipoca, viu? Ele é desse jeito. Ele é do A carro. gente vinha comentando no carro, né? A gente vinha conversando e eu disse assim, a amizade deles dois é tão bonita assim, é tão, acho que verdadeira, que parecem de verdade 2 irmãos. Sabe, que brigam e se amam ao mesmo tempo. Porque eu brigava muito com a minha irmã. É nesse E nível. não fale dela, A não. gente briga. Minha gente, olha, eu presenciei uma cena aqui na saída. Na verdade, foi até antes da saída. Bernardo aqui, na secretaria, em prantos. Tipo, Porque dele. Caleb rompeu com ele. E a literalidade, né? Ajuda nisso. Então ele assim, tipo, tinha perdido um pedaço de mim. A sensação que ele tava passando era essa. E ele lutado. E Caleb com raiva. O cara faz de propósito. Minha gente, aí Faz de propósito. teu esposo veio buscá-los. E Caleb lá, ó. Sem dar o braço a torcer. E Bernardo sofrendo. Eu perdi. A sensação era essa. E eu aqui, ó. Se minha gente, como eles são intensos. Um na intencionalidade do que ele, né? E o outro lá dele No drama. no drama. Porque é bem dramático. Então, assim, é uma relação realmente de irmãos. É, de De irmãos. irmãos. Engraçado, você falou isso agora, eu lembro que uma vez no carnaval. Muito engraçado, meu Deus. Saíram da escola, né? Não, a gente não vai brincar carnaval. Bernardo falando, né? Porque a gente é crente. E Caleb disse assim, mas Caleb faz no intuito de abusar Bernardo. De abusar. Ele faz de de irmão mesmo. propósito. Que ele disse assim, Caleb, se eu vou brincar o carnaval, B. Aí B disse, não, Caleb, você não pode brincar o carnaval, você é crente. Ele disse, mas eu vou brincar o carnaval. E B, não, Caleb, você não pode. Ele, mas eu vou. E Bernardo toma a chorar. Não, Caleb não pode brincar o carnaval, senão ele vai pro inferno. Aí eu disse, Tô dizendo que ele é pastor. Ai, Dizendo Caleb, as ovelhas. e
Caleb já entendeu os No pontos. intuito, é fraco. É. Aí chega em casa, o bichinho do Bernardo teve tanta dó dele, coitado. Porque foi real o desespero dele. Aí ele Porque ora de noite, a verdade, viu? aquilo ali. Por isso. Pra ele era uma verdade absoluta, né? Então, assim, Caleb não podia ir. E chegou em casa, tá Caleb pregando pro pai, Caleb. O pai dele disse assim, Caleb, vamos olhar o carnaval em Olinda? Ele disse, pai, carnaval não é de Deus. Caleb. Sim, eu não vou brincar o carnaval não é de Deus. E minha mãe já disse isso. Eu não vou. Aí eu disse, não foi esse menino que tava arretando o Bernardo agora? É, mas aí tem um ponto. É de propósito. Aí aconteceu É de uma propósito. situação É, de algum amiguinho empurrar Bernardo. Aí Caleb não viu. Aí Berre ficou triste, né? Aí ele foi justificar para o meu marido. Meu marido veio buscar eles, aí ficou conversando. Mas se eu tivesse visto, eu tinha dado um murro, eu tinha empurrado, eu tinha... Porque Pedro. ele... Um pouquinho ele corta a orelha. Porque ele Sanguíneo, defende B. sanguíneo. Porque ele pode provocar B, mas ninguém pode. Ninguém mexe. Ninguém Só mexe ele com Só pode. ele pode. Só ele pode. E se alguém falar que Caleb é feio, minha gente, é o próprio drama. verdade. Ok. É muito engraçado. Até me né? defender, ele me defendeu, não foi? É, Ninguém, ele não admite que ninguém fale de alguém que ele gosta perto dele, não. É. Minha irmã disse comigo em Tamandaré, ele disse assim, ela é muito chata. Eu disse, minha tia ali não é chata. Não é. Ela não é. E ficou lá sustentando. Eu disse, obrigada, B, eu te amo. Então agora eu tô entendendo porque que eles também têm que fazer terapia no mesmo lugar, né? Porque aquele conflito já é resolvido, né? Ai, olha, é tão difícil não morar do lado dela. Porque eu Já já... aconteceu de Ah. não morar do lado? Não, a gente Não, não a gente- mora do Ah, lado. não mora do Mas lado. pertinho. Moramos Pertinho. próximo. Sim, sim, mas já morou do lado. Então, não, a gente nunca morou. Nunca morou. Mas muito perto. Mas morava muito perto. 5 minutos andando. É. Só que alguns trajetos que a gente precisa fazer passam na frente da casa dela. É muito difícil não morar do lado dela, porque se eu passar na frente. Ah, a casa do meu irmão. Aí eu disse, eu só tenho tudo de menino. Porque a tua irmã, né, é grande. Eu, que irmão, Bernardo? Meu irmão Caleb, né? É, tão bonitinho. Ele já trata assim, meu irmão Caleb. A gente fica pensando, imaginando, né? Eu imaginaria, creio que vocês também. Quando eles casarem, né? Meu Deus, eu já fico pensando. Porque eu tenho o meu mais velho, que tem 2 amigos assim, de infância. E eles têm essa tratativa como irmãos mesmo, né? Aí eu fico pensando, acho que não chegou esse tempo não, porque ainda estão pequenos. Eu, meu Deus do céu, como vai ser lindo o casamento deles, eles como padrinhos, né? Eu tenho essa curiosidade. Levando. Eu vou me acabar de chorar, né? Já é certo. Já é sério, eu vejo alguns memes, assim, eu fico mandando pra eles. Eu sou a tia, né? Ai, eu só vai, Natan, vai ser assim o casamento de vocês. Aí tem um que eles se vestem de noiva. Aí não tem aquele momento que algumas pessoas fazem, que é o casar um de costas para o Sim, outro, pra virar, né? Aí ele pensa que é a noiva. E é um amigo. Aí é um amigo de noiva. Aí eles, cara, compra assim. É muito engraçado. Aí eu mando pra eles, ó, Natan, vai ser quando vocês casarem, a gente vai fazer essa brincadeira. Vai ser assim, uma fábrica de meme, né? Não, Caleb? Uma fábrica. Uma fábrica de meme. É uma vai ser. fábrica de meme, eles. Eles são maravilhosos, porque na terapia... Dia das Crianças, a gente amava Dia das Crianças, que aí eles precisavam ir fantasiados de um super-herói. Ai, tão Aí tem que ser assim, bonitinho. uma dupla. Era Batman e Robin, era os PJ Masks, era um era o menino Era o gato verde, e o outro o era menino o gato, lagartixo. lagartixo. Era desse jeito. Era desse Sempre jeito. era assim. Olha ali, qual a fantasia do ano que vem? Era, e nos eventos da escola, Hoje Fernanda. também. Fernanda, quando Caleb quer correr, Fernanda, pega lá. Ele Eles só tinha ficavam... um momento de traquinar, porque ele ama traquinar, diversão, se mexer com ele mesmo. Quando eu olhava que eu não conseguia, disse, por favor, Fernanda, vai lá e dá um jeito. Por favor, Fernanda. Só baixava uma palavra. Ela se abaixava, falava com ele. 2 minutos o menino tava fazendo o que ela queria. Como é que pode? Era. Não, engraçado é que tava assim, tava pegando fogo os dois, um correndo para um lado, o outro correndo pro outro. Aí Fernanda, Mágica. como é que ela fazia? Igreja! Aí eles já vinham assim, parecendo soldadinhos. Glória a Deus! Eu, aleluia, menina, eu faço isso em casa, não funciona.
Com a gente não funciona não. Toda a apresentação, você pode ver, em todos os registros que tiver, os dois anos que eles estudaram com Fernanda, era a Fernanda no meio e os dois, um de um lado e do outro. Gente, De ela maneira- tinha que fazer parte do quadro, né? As Eu disse fotografias. Fernanda para presidente, porque Fernanda pra presidente. o Brasil vai ter um jeito, porque ela é O demais. Brasil tem jeito. Tem sim. Eu Eu creio agora muito. sei quem fala que a Lebe puxou. Sim. As coisas estão explicadas hoje. Você acabava de rir comigo, por favor. Fernanda pra Semana de avaliação, eu fico atacada. Eu não durmo, eu não como. Meu Deus, Fernanda, por favor, me socorre. Fernanda, ela, ó, te acalma, Eli, te acalma, em nome de Jesus. Engraçado, foi no primeiro plantão pedagógico, a gente veio juntas. A gente sempre chorava no plantão, Era. né? Aí eu fazia, Eli, tô tão ansiosa. Ela, eu nem dormi direito, não tomei meu café hoje. Era, depois desse foi só ladeira abaixo, não tinha um que a gente não chorasse. Era. Era. Aí, Fernanda, vamos se acalmar, vamos respirar, mãezinha. Bebeu água. Aí beber uma água. Aí ela já chegava, já acalmando a gente, porque já sabia que a gente chegava assim, bem tensa. Ela, vamos acalmar. E a gente entrava juntas. Eu lembro que uma vez eu cheguei no plantão pedagógico, que eu sentei. Aí ela, bom dia, Eli. Eu disse, eu não vou falar, não, senão eu vou chorar. É muito engraçado. E ela levantou, me abraçou, foi que eu chorei mesmo. Não, é assim, você dá vontade de chorar, alguém lhe oferece um lenço. Pronto. Alguém fala com Eu você. Oi, acabou. Eu lembro. Ela era minha terapeuta. Eu preciso lembro dela. Veja só, minha gente, eu preciso fazer um momento de confissão. Ai, Teve um ano aqui, logo antes da pandemia, um dia das mães aí, antes da pandemia, eu tinha uma coordenadora aqui pra assistir. Ela vai lembrar. Aí eu disse, Fulaninha, eu quero fazer as mães chorar. Eu preciso fazer as mães chorar. Aí ela, com a auxiliar dela, Ciclaninha, pega lá na minha sala, tem uma caixinha de lenço. Aí toda mãe que entrava, ela... A mãe começava a chorar. Era automático. As crianças com o coração aqui de EVA, a mãe dançando E dessa e ela desculpação. pegando o lenço. E as mães choravam na hora que pegava o lenço. Uma dessas seria eu. Com Minha certeza. gente, mãe é uma coisa assim. pra ser eu acho que eu ia estudada, precisar de uma É, caixa. né? Eu acho que alguém tem que estudar É mais o verdade. coração de uma mãe pra entender. Era não. É, só outra mãe entende, né? Só outra mãe. Minha gente, é uma coisa assim. Bernardo tá ensaiando pro Dia das Mães. Aí eu disse, filho, dá um spoiler pra mamãe. Mamãe vai chorar. Aí ele fez, vai. Aí eu disse, tu fala assim. Ah, mas a senhora não perguntou? Errado, ele não tá. Desse jeito. Aí a minha mãe liga. Aí minha mãe fez assim, quando é o Dia das Mães? Aí, porque uma das vezes pôde levar outros parentes, aí eu levei a minha mãe. Meu Deus, minha mãe disse assim, um lenço não dá não, tem que ser uma fralda. Porque ela chorou, que foi até no teatro, né, do Senac, né? Sim, sim. Aí ela foi, meu Deus, como ela chorou. Eu, mãe, se acalma, por favor. Foi mesmo. Já ficou preocupada. É, Quando ele duas começou vezes, a né? apresentar em inglês, meu Deus, eu não tô entendendo nada, mas tá muito lindo. Não tô entendendo nada. Eu, Tirando a parte que ele é fluente em inglês, porque esse menino, É. esses dias ele passou por mim, com a mochila dele, né, com a bolsa dele, puxando o carrinho, falando em inglês, eu... ele tem dessas humilhações. Ele é essas humilhações. A humilhação que a gente leva é diferente. Que ele faz. Não, o engraçado foi a Bia, né, que foi a primeira professora dele aí no primeiro plantão pedagógico. Eu já ia embora, porque eu disse assim, só com Fernanda não. Aí Sara fez assim, não, tem a professora de inglês. Eu disse, menina, que chique, tem uma outra professora numa outra sala. Aí eu esperei, que era uma fila enorme, né. Aí eu fui falar assim, oi mãezinha, você é mãe de quem? Eu disse, de Bernardo Leite. Ah, B-Milk, né? Porque ele já chegou assim, né? Aí ela, ô mãezinha, quem é fluente na sua casa em inglês? Eu disse, fluente? Só ele. Falando meu corpo pé direita. Eu disse, ninguém. Aí ela fez, tem certeza? Eu disse, aham, muita certeza. Ela fez, como é que ele fala tão bem? Como é que ele fala? Ele aprendeu com quem? Eu disse, com o YouTube serve.
O YouTube, os aplicativos em inglês, ele assiste em inglês. Não tem YouTube. A Patrulha Canina, ele sabe de qual é saltear todos os episódios, porque ele assiste em português, depois ele assiste em inglês, depois ele assiste em português com legenda em inglês. É uma mistura. É, desse jeito. Então, o papo tá muito bom, né? Vamos nos recompor e dizer que, de fato, foi muito divertida o nosso quadro com vocês, mas também foi de testemunhos muito fortes, né? E é como a gente sempre diz assim, que a gente vê muitos comportamentos na criança, não diretamente com vocês, mas assim, no contexto escolar como um todo. Que você, quando vai conhecer a história, aí você entende o porquê, né, de muita coisa. E com relação à amizade deles, a gente vê que é muito semelhante com vocês, né? Ele é a engraçada e a divertida, né? Ela tem essa veia. Tem? Né? Ela sai com uma... Ela é a calmaria. Pronto, veja, eu não Ela é queria a chegar a dizer isso, como calmaria. Vitória Eu já sou a falou. tempestade. A calmaria de Bernardo. Gente, eu tô vendo Bernardo e tô vendo Caleb. Ela é furacão, Eu a conheço. Bernardo faz assim, no dia que Bernardo não vai com Caleb, aí faz assim, mãe, tá faltando alguém aqui, né? É tão ruim. Aí eu disse, tá faltando, porque eu gosto de saber, que eu quero que ele tenha, né, um vocabulário vasto. Fala pra mim o que é que você tá sentindo, filho. Ai, tô sentindo falta do barulho do meu irmão. Do barulho do meu irmão. E Bem Caleb, assim. quando entra no carro, ele já faz assim, porque eles vêm junto, vão junto pra casa. Aí Caleb entra no carro e faz, chegou Caleb Furacão. Como ele é conhecido na tua igreja? Caleb Furacão. Caleb Furacão. Caleb Furacão. Gente, ele não é isso. Como diretora do Rosa de Saron, eu preciso dizer a vocês que eles são maravilhosos. São alunos espetaculares, obedientes. Glória a Deus. Tá vendo? Foi automático. E é isso aí. Vamos lá, gostaria de honrar vocês por vocês estarem aqui durante todo esse tempo, que não foi pouco. Vixe, meu Deus, que coisa linda. Mas, assim, presente, Ai, meu eu acho que vai ter um lugar que especial lindo. na sua house. Vou mostrar que ficou linda. E aqui o seu. Ai, Que tudo tem que ser igual, né? senão tem briga. Senão tem briga. Tem mesmo. Gente, será que vai ter por causa... Mas são as mesmas cores, tá? Só que um é coração e o Pau outro é ímpar. bolinha. Coração, pau ímpar. Ela que precisa de mais coração, de mais calma. Obrigada, Mais amiga. calma. Gostei dessa. Sabe que tu me entende? Amei. Ai, gente, Obrigada. eu amo vocês. Lindo, Foi eu amei. maravilhoso. Se quiserem deixar uma mensagem final pra fechar, eu não tenho mais nem o que falar mais. Tanto que eu já passei minha lapela pra ela. Inclusive tá descarregando. Eita, Glória. Tá, Glória, vou falar. Deus é, Deus faz, Deus tudo pode. Se tem um versículo na Bíblia que resume Deus é Lucas 1:37. Porque para Deus Nada é impossível. É verdade. É verdade. Olha, eu aprendi que Deus ouve todas as orações, até como gemidos inexprimíveis. Sim. E muitas vezes as orações que saíram do meu coração, né, foram como gemidos inexprimíveis e foram ouvidas, foram acolhidas e com certeza foram sim realizadas, porque o Senhor pode fazer muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente clama, muito mais do que a gente imagina. Deus fez na minha vida muito mais do que eu pedi, do que eu imaginei. E Ele continua fazendo, porque Deus é imutável, né? Ele ama os filhos, Ele ama a família. E Ele ama operar milagres, Ele ama transformar. Ele permite que a gente viva o caos em alguns momentos para gerar nosso testemunho, né? Ele permite o caos para nos levar à glória, porque Ele nos aproxima, o caos nos aproxima muito dEle. E depois que eu aprendi a me contentar, inclusive no caos, porque esse é o momento de estar contrito, estar com Ele, eu entendi
E comecei a perceber, ter mais a sensibilidade de perceber a mão dele na minha vida. Então, assim, foram momentos difíceis, esse foi um dos testemunhos, né? Um dos momentos que vivemos como família, mas todos os outros que vivemos e que virão, sei que a mão de Deus, a presença do Senhor se fará presente, porque, meu Deus, como Ele é maravilhoso, Ele é fiel, demais, demais. Demais. Oh, demais glória. mesmo. Então, falou certo. Tu tem que responder no com aleluia. final, Aleluia. a gente tem o jargão no final, que é o glória. Ó, glória. É no 3, vai aí, Vi. 1, 2. Ô, glória!